Graça e paz, irmãos. Hoje nós estaremos dando início a mais uma aula do nosso PB, do nosso Panorama Bíblico. Desde já, peço para que você nos acompanhe aí nas redes sociais, no YouTube, Instagram, nas redes sociais aí. Deixe o seu joinha, acompanhe as nossas transmissões, as nossas aulas. Eu quero dizer para você que você vai ser ricamente abençoado. Não somente nessa aula de número 53, que nós estaremos falando sobre a carta de Coríntios, mas também as outras aulas. Se você não viu ainda, entre lá no YouTube, nos acompanhe lá que você vai ter todas as aulas lá, vai ter os esboços, você vai ser ricamente abençoado, né? Venha fazer parte da nossa família, família Batista Videira, tá certo? Então nós estaremos dando início a essa aula da carta aos Coríntios, de número 53, a nossa aula. O autor dessa carta, irmãos, é o próprio apóstolo Paulo, tá certo? A data que ela foi escrita e a ocasião da carta, ela vai dizer assim: Paulo provavelmente escreveu a carta de 1 Coríntios por volta de 55 depois de Cristo, perto do final do período de 3 anos que Paulo passou em Éfeso. Lá em Atos 20 e 31, vai dizer assim, irmãos: por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Nós vemos aí, irmãos, que a carta de Coríntios era uma igreja aí, né, direcionando essa carta para a igreja de Coríntios. É uma igreja bem problemática. Nós vamos ver no decorrer da nossa aula aqui que era uma igreja bem problemática, tá certo? Nós não vamos poder pegar todos os tópicos da carta inteira. Eu separei alguns para que nós possamos discutir e falar a respeito, tá certo? Num panorama aí bem rápido, tá bom? Então vamos lá. Paulo estava planejando passar o inverno em Corinto. Lá em 1 Coríntios 16:6 vai dizer assim: talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Paulo fica em Corinto por 3 anos, depois viaja para Éfeso. Tanto Corinto como Éfeso ficavam em uma rota comercial e os navios faziam essa rota constante entre as duas cidades. Foi nesse período que enviaram líderes da igreja de Corinto para fazer perguntas para Paulo a respeito de alguns problemas que tinham surgido na igreja. Foi como resposta a essa pergunta que Paulo escreve aos Coríntios. Então nós vamos ver aí, irmãos, que Paulo ele está lá em Éfeso, né? Líderes são direcionados para ir ao encontro de Paulo, para que pudesse ser resolvido alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Problemas sérios. Se você acompanhar aí, se você for ler toda a carta aí de 1 Coríntios, você vai ver que coisas terríveis aconteceram. Mas que em todo o tempo, Paulo ele vai exortando, trazendo para perto o povo de Corinto. Tá certo? O tema da carta é os problemas da prática cristã na igreja. O propósito da carta, a primeira epístola aos Coríntios, foi escrito para corrigir divisões, sérios problemas na igreja local e para responder às várias perguntas sobre ordem, culto, idolatria, liberdade, casamento, dons espirituais, ressurreição e oferta. Nós vamos ver, irmãos, no decorrer da carta, que vários problemas vão surgir
com relação a todos esses fatos aqui, culto, idolatria, liberdade, casamento, dons espirituais, ressurreição e até mesmo sobre ofertas. Nós vamos estar, você vai estar, conforme você vai lendo ali, você vai notando que Paulo vai exortar o povo de Corinto a respeito desses fatos, né? Uma ênfase aos aspectos de 1 Coríntios, a sabedoria de Deus. Lá em Corinto, 1 Coríntios 2, Paulo contrasta a sabedoria de Deus com a sabedoria do mundo incrédulo. A sabedoria mundana não consegue, usando a própria filosofia, reconhecer Deus. Foi por isso que Deus enviou Cristo, que é a sabedoria de Deus. Deus envia ali Cristo, que é a sua própria sabedoria, porque o homem busca algo que nem ele pode responder ou explicar, tá certo? Lá em 1 Coríntios 1:24 vai dizer assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? A fim de revelar o conhecimento do plano divino da salvação, que até então era mistério para o homem. Agora, porém, a sabedoria de Deus é revelada aos crentes mediante ao Espírito Santo. Amém? A igreja pertence a Deus. Lá em Coríntios 3, a arrogância e a pretensão filosófica de algumas pessoas na igreja mostravam uma infantilidade espiritual, fazendo divisões e tentando destruir a igreja do Senhor. Lá em 1 Coríntios 3,17 vai dizer assim: se alguém destruir o santuário de Deus, destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vou ler de novo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quem é a igreja, irmãos? Nós somos a igreja. E nós vemos claramente aqui que eles tentam, fazendo ali motins, tentando persuadir as outras pessoas, tentando trazer rachaduras naquela igreja, tentando trazer discórdia e divisões. Mas a igreja, ela pertence somente a Deus. E nós somos a igreja de Deus. Amém? A igreja é a criação e a obra de Deus. Ela é eterna na sua natureza e grandiosa demais para cair no domínio exclusivo de determinado grupo partidário. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. Isso está lá em 1 Coríntios 3, 21, 22. Vamos falar um pouco, irmãos, sobre a imoralidade desse povo, o que estava acontecendo, por que eles estavam sendo pessoas tão imorais. Paulo relembra e aos membros da igreja que seus corpos são parte do corpo de Cristo e que quando participam de atos imorais, pecam contra o corpo. Em Gênesis 2:24, fala que o homem se unirá em uma só carne com a mulher. E logo, se você tem relação sexual, essa lei se aplica a você. Você passa a fazer parte de uma só carne com aquela pessoa que você se relacionou. Isso é lei. E você, se você tem relação com uma prostituta, você está ligado a ela. Ele está ali exortando aquele povo, falando a respeito disso, porque eram práticas daquele povo ali. Porque aquele povo ali de Corinto era muito próximo, aquela cidade muito próxima de Atenas. E Atenas ali havia vários deuses,
ali pagões no passado. Uma delas mesmo, a deusa Afrodite, que estava relacionada à prostituição e todas essas coisas. Então o povo ali ele estava engajado nessas coisas e Paulo chama eles para perto. Paulo exorta eles, trazendo a igreja para perto, tirando esses maus costumes deles. Lá em 1 Coríntios 6, 16 e 17 vai dizer assim: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a ser o quê? Fazer parte do corpo de Cristo. Fazer parte da presença de Deus nas nossas vidas, né? Deus faz presente nas nossas vidas. Os dons espirituais que está lá em 1 Coríntios 12, Paulo vai incentivar a igreja a buscar os dons para que toda a igreja seja edificada com amor e alegria, e não com espírito de inveja, como está acontecendo na igreja de Corinto, devido à manifestação do Espírito. Nós vemos lá nesse período, irmãos, que há uma manifestação, um mover do Espírito Santo naquela igreja. Homens ali, mulheres ali são tomadas pelo poder do Espírito. Elas são tomadas por dons espirituais. Mas ao mesmo tempo que essas pessoas elas tomam para si esses dons, outros se levantam com inveja, com discórdia, né? Para trazer o quê? Atrito, confusão dentro da igreja de Corinto. E há uma necessidade novamente de Paulo intervir, né? Para que eles busquem sim os dons espirituais, para que eles se envolvam sim, mas para que traga amor, paz, alegria, para que eles sejam um povo unido, engajado na causa do Senhor. E não é isso que nós vemos durante toda a carta aí aos Coríntios, né? Vamos falar um pouco aí sobre, lá do capítulo 13, o amor. Esse capítulo contém o principal ensinamento do cristianismo. É a expressão eterna da doutrina de Cristo a respeito do amor celestial. Esse capítulo é o mais poderoso para a edificação da igreja que qualquer uma das várias manifestações do poder de Deus, ou talvez do que todas elas juntas. Vamos falar lá no capítulo 15 a respeito um pouquinho da ressurreição. A preocupação de Paulo, de alguns cristãos da igreja de Corinto, estarem negando a ressurreição. Lá no verso 12 do capítulo 15, indicava que alguns pontos de falsas doutrinas do pior tipo tinham se infiltrado na igreja. Lá em 1 Coríntios 13, 14, vai dizer assim: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, vai dizer assim, irmãos: Pois o que primeiramente lhes transmite foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós vemos aí, irmãos, um povo, né, que o tempo todo questionava. O tempo todo, Paulo tem que estar buscando eles, trazendo novamente, trazendo para perto. Havia muitas dúvidas sobre aquele povo. Aquele povo, irmãos, tinha muitas pessoas ali que eram estudados, filósofos e tantos outros ali. E por conta disso, a soberba, a questão de querer ser maior do que os outros, tomava conta da vida deles.
né, a chegar a um ponto de não crer, não acreditar na ressurreição de Cristo, né? Então hoje aqui, irmãos, baseado nesse pequeno panorama bíblico aqui, deixo aqui um comentário pessoal meu, né? Se a gente for fazer uma análise da nossa vida, fazer uma análise das igrejas nos dias de hoje, será que nós não estamos muitas vezes parecidos? Será quantas igrejas nós nos vemos assim? Quantas pessoas não vemos assim? Né? Que muitas vezes estão dentro da casa do Senhor, muitas vezes estão ali, mas não creem na ressurreição. Muitas vezes estão dentro da casa do Senhor, mas continuam pecando, entristecendo o nome do Senhor, né? Se prostituindo, fazendo tantas coisas, irmãos. Mas o Senhor, Ele é conosco. Ele sempre, irmãos, Ele sempre estará conosco, pronto para nos restaurar, pronto para nos renovar, para nos transformar, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Nós vemos Paulo aqui, não desistindo daquele povo. Ele não desiste do povo de Corinto. E assim, irmãos, nós não devemos desistir das pessoas que nós amamos. Nós não devemos desistir daquelas pessoas que achamos que não tem mais jeito, que não dá mais. Não vou pregar mais o evangelho para elas. Eu digo para você, ainda há solução. Ainda há jeito, ainda tem jeito para essas pessoas. O que nós não podemos, irmãos, é nos calar. Nós temos que fazer como Paulo. Tomar como testemunho, tomar como exemplo Paulo, um embaixador de Cristo, anunciar o Evangelho a todas as pessoas, independente quem seja ou como ela esteja, que nós possamos anunciar a palavra de Deus com amor e dedicação. Deixo aqui o meu comentário. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por este tempo. Não deixe de compartilhar, não deixe de fazer parte dessa família maravilhosa que é a Igreja Batista Videira. Não deixe de fazer parte da família de Cristo. Tá certo? Não deixe de fazer parte. Você é precioso para Cristo. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Até a próxima aula.